Pronto, começou? Transmitindo, Miguel? Vamos lá, calma, valeu, Miguel. Galera, boa tarde para quem está aqui, boa tarde para quem está em casa. Hoje mais um assunto aí de grande importância no Enem, não é? A gente veio de uma ordem, uma sequência legal de assuntos ligados à morfologia, geomorfologia, ao relevo, não é? E hoje vamos falar aí de clima. Está até na sequência aqui porque vai ser a mesma apresentação, tá? Clima em paisagem vegetal, tá bom, galera? E vamos lá. Primeiro ponto aí, bem importante para começar essa aula aí sobre climatologia, né? A diferença entre clima e tempo, galera. Vocês sabem, alguém sabe a diferença entre clima e tempo? Será que é a mesma coisa? Será que tem diferença, né? Aí, clima e tempo. Aí fala, normalmente você fala quem, né? O pessoal até vai, entra na brincadeira da internet, ó, tá cascando o bico, já deve estar aquela brincadeira lá, como que é? Clima é o que rola entre a gente, tempo é o que a gente está perdendo, né? Chega pra gata e fala. Não é essa cantadinha, né? Cantada não funciona, até que a minha que eu uso nunca funcionou, que é, né? Gata, se fosse um peido, eu não te soltava nunca, mas não rola não. Não sei se essa é ruim ou se no conceito isso é horrível, né? Mas vamos lá, galera. Sem a brincadeira de tempo e clima aí da cantadinha, né? O que acontece? Por exemplo, quando nós assistimos... marcaram aqui o espaço, aqui ó, agora que eu vi, tem uma linha, acho que é onde a câmera pega, né? Fizeram uma demarcação em um lugar melhor aqui, ó. Gostei. Mas enfim, vamos lá, galera. O que acontece? Quando você liga a televisão, antes agora mudou, ela até subiu, ela é âncora agora, mas gostava muito de citar ela, né? Maju Coutinho, lá da Globo. Ela fazia a previsão do tempo. Por quê, gente? Tempo é a condição momentânea da atmosfera. Então, quando eu olho a janela e olho como está lá fora, né, para programar meu dia, afinal, gente, as condições de tempo são importantes, né? A gente quer dar correria, com certeza tem que... Sabe aquele dia que você reserva, né? Vou lavar roupa, né? Taca a pilha de roupa. Aconteceu muito com isso, você não tem mais uma cueca limpa, ou você usa do avesso, ou você vai sem. Mas você olha, o que você faz? Você olha como está o tempo, né? Para saber aí se vai poder ou não, né? Daquela lavar roupa, ou você programa um rolê de final de semana, né? Fazer aí uma reuniãozinha, dar um rolê aí por aí, né? Sair com os colegas de bike, sei lá o quê. Mas a gente tem que olhar a condição da atmosfera naquele momento. Então, tempo é a condição momentânea. A diferença de tempo para clima é que clima, o que é? Clima é uma condição mais permanente, é como se repete. Para eu conhecer o clima de uma região, eu tenho que analisar 25 anos da ação do tempo, mais ou menos. Aí eu já sei qual é o comportamento, não é, das condições atmosféricas ao longo do ano, tá? Então o tempo é mais momentâneo, como está agora, e o clima é mais permanente. Uma dica, o tempo pode mudar, o clima não. Então imagine o seguinte, vamos lá, ó. A gente pode falar o seguinte, o verão é quente e chuvoso aqui em Itapevi, né? Então faz calor, normalmente no final da tarde, né? No verão tem aquela chuva de pancada. Tá bom, se a gente tiver um verão com estiagem, um longo período sem chuva, né? Passar quase que uns 20 dias do verão sem chuva, eu vou poder falar que mudou o clima? Não. O que mudou foi o tempo, tá? Vamos pensar no sertão, vamos pensar no sertão lá do Nordeste, né? Qual é o clima do sertão nordestino? É semiárido, tá? Quais as características desse clima? É quente e seco. Se chover no sertão, mudou o clima? Não, mudou o tempo, tá? Então, olha só, o tempo é a condição momentânea, tá? E o clima é aquilo que vai se repetir, tá? Uma condição mais permanente. Sempre importante lembrar que são diferentes, tá? Não são sinônimos, não são diferentes, ó, o tempo momentâneo e o clima, né, mais permanente, certo? E agora, para falar disso, a gente tem que entender, né, a camada, né, de gases que circula a Terra, que é muito importante para a compreensão do clima, que é a atmosfera. Eu falei um pouquinho de atmosfera com vocês na aula passada, lembra que eu falei de solo, né? A gente falou de litosfera, de hidrosfera, de biosfera e de atmosfera. Bem, a atmosfera é a camada de gases que está aqui, não é, em volta do planeta, tá? E aí é muito comum na aula o aluno pensar, até colocar na prova, ele acredita que o gás mais abundante é o oxigênio. Eu acho que tem a ver com o nosso processo de respiração.
Mas o gás mais abundante na atmosfera é o nitrogênio, né, com 79%, seguido pelo oxigênio com 21%, o gás carbônico 0,3%, além de diversos outros gases, né, o gás metano, por exemplo, que é um gás que hoje se fala muito nele, né, na questão da flatulência dos ruminantes, ou seja, o peidinho das vacas está aí contribuindo para o aquecimento global. A gente vai falar também de aquecimento global na aula de hoje, tá? E é importante conhecer o quê? As camadas da atmosfera, tá? A atmosfera tem 5 camadas, pessoal, tá bom? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas, mas atenção, a gente vai concentrar mais na troposfera. Por quê? Porque é aqui que os fenômenos climáticos acontecem, gente. Sabe todos esses gases que eu falei para vocês? 75% dos gases da atmosfera estão na troposfera, tá? A troposfera é uma camada que vai até mais ou menos 12 mil metros, ou seja, 12 quilômetros de altitude. Então, além de conter a maior parte dos gases, né, 3/4 dos gases estão aqui na troposfera, os fenômenos meteorológicos, ou seja, as tempestades, os raios, né? A gente para falar dos tornados, os furacões, tudo isso acontece aqui nessa camada, na troposfera. Os aviões voam, né? O avião voa mais ou menos, pessoal, a uns 10 mil pés, tá? Uns 10 mil metros. Não lembro quanto está em pés, mas ele voa nessa altura por quê? Porque caso tenha algum problema, ele tem tempo, né? De se ajustar, tal, de buscar um pouso. É até engraçado porque tem um vídeo que eu acho legal que ele fala por que os aviões não sobrevoam, né, o Monte Everest. Justamente por isso, como lá tem 8.848, se tiver qualquer probleminha ele não tem aquele tempo de manobra, né? Então as rotas não passam muito ali pela cordilheira do Himalaia, tá certo? Uma outra palavrinha que está aparecendo aqui, vocês devem estar pensando o quê? Olha, gradiente térmico vertical. O que é gradiente? Ah, uma marca de... Não, gradiente é alguma coisa que é graduada, tipo uma régua assim, tá vendo? Uma régua. Isso aqui, ela é toda graduada aqui, em valores aqui. O que significa isso? Significa o seguinte, ó. Esse gradiente térmico vertical significa um dos fatores climáticos, que é a altitude, ou seja, quanto mais eu subo, quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? Então, isso vai se refletir aqui na troposfera. Por exemplo, a média aqui da Terra, na parte baixa, né, no nível do mar da troposfera, é de 20 graus. Agora no limite, pessoal, de menos 40. Isso tem vários motivos. Um deles é que a Terra também, ela vai se aquecer de cima para baixo. Outra questão é que os gases, eles são densos, eles se concentram mais aqui embaixo. Como eu tenho menos gases, tá? Tem menos calor, as moléculas estão mais dispersas na parte mais alta da atmosfera. Então a gente vai ver isso daqui a pouco, que altitude é um fator climático. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por isso que aquelas grandes montanhas, né, os dobramentos modernos que nós tanto falamos nas aulas passadas, eles têm normalmente o quê? Aquela neve eterna no topo, né? Você olha, por exemplo, o Monte Kilimanjaro, que até aparece no filme do Rei Leão, lá na África, perto dali do Quênia, né? Ele está na África, próximo à linha do Equador, e tem o quê? Neve no topo. Ou, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, também com neve. Por quê? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? Depois vem o quê? A estratosfera. A estratosfera tem algo muito importante nela, que a gente discute inclusive a questão do buraco, né? Que é a camada de ozônio, que é formada pelo gás ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioletas, o UVA e o UVB, que causam aí câncer de pele, né? E o uso, né, do gás aí, CFC, né? Ele expande e aumenta. Até por isso que o Protocolo de Montreal, em 1987, assinado lá no Canadá, pedia, né, a redução do uso dos CFCs para, né, diminuir o buraco na camada de ozônio que está aqui na estratosfera. Ah, tem um aviãozinho aqui, por quê, pessoal? Alguns jatos supersônicos voam aqui na estratosfera, mas a maioria dos aviões comerciais vai voar aqui na troposfera. E aí nós temos a chamada mesosfera. Ah, perdão. Ó, a troposfera até 12 km, de 12 a 50 é a estratosfera, e de 50 a 80, uma camada de 30 km, a mesosfera. A mesosfera é a camada protetora da Terra. Por quê? É nela que a maior parte dos meteoros se fragmentam ao entrar na atmosfera terrestre, né?
Aqui também estão os raios cósmicos. Depois de 80 até quase que o limite superior a 500 metros, nós temos a termosfera. Alguns dos satélites que fornecem sinais para os nossos celulares, aí, não é? Sinais aí de TV, de rádio, eles estão aqui na termosfera. Além de ser a camada onde ocorre um fenômeno muito legal, que é a junção onde lá nas grandes latitudes, ou seja, próximo ao Polo Norte, próximo ao Polo Sul, já ouviram falar da aurora boreal? Né? São aí ventos solares que nos permitem observar o que, pessoal? O céu com uma coloração esverdeada, um fenômeno muito bonito que tem a ver com os ventos solares, e eles só são perceptíveis em locais onde a curvatura da Terra é maior, que são no extremo sul ou no extremo norte do planeta. Então, né, os países da Escandinávia ali, Suécia, né, depois também a ilha lá, a Islândia, a Finlândia, a Noruega, na Dinamarca também se dá para observar, e no extremo sul aqui também da América, na Patagônia ali, é possível observar o fenômeno da aurora boreal. E por último, o limite superior à exosfera. Ele está até mostrando o satélite Sputnik, né? O primeiro aí enviado ao céu pela União Soviética. Mas agora vamos falar mais especificamente do clima, pessoal. Por quê? Para falar de clima, eu tenho que falar de elementos climáticos, tá? O que são elementos climáticos? Eu costumo brincar assim, elementos climáticos, eles formam o clima, tá? Então, a partir deles, eu consegui fazer uma leitura do clima. E eu vou citar dois que eu considero os mais importantes. Por quê? Temperatura e precipitação, galera. O que é temperatura? É a quantidade de calor, né? Então, olha aqui, ó. Temperatura, que é a quantidade de calor presente no ar atmosférico, e a precipitação. Precipitação é chuva, tá? Então aqui é a precipitação, galera. Por que eu destaco primeiro esses dois? Gente, porque não tem como você, né, estudar clima sem analisar os climogramas. Quase que eu quebrei isso aqui, você sabe? O que é um climograma? O climograma é um gráfico que é uma ferramenta para leitura dos climas. Vocês já devem ter visto, a gente vai ver aqui nos exercícios, os climogramas. E olha só, se a gente tiver um conhecimento sobre temperatura e precipitação, e vocês vão ter, nós vamos conseguir analisar por um climograma e saber qual é o clima só olhando esses dois dados. Por isso eu destaco eles, né? Climograma a gente já vai ver, eu vou até mostrar antes. Rapidinho, a gente vai ver lá. Opa, não, rápido. Aqui, isso aqui é um climograma. Você já deve ter visto em questões, né? Quem aí folheou a apostila aparece bastante. Ele é uma ferramenta clássica de análise climática, tá? O climograma, ele nos dá dois dados no gráfico. Primeiro, pessoal, eu tenho aqui nesse gráfico de linhas, tá vendo? O que eu tenho no gráfico de linhas? A temperatura. E como que ele vai me proporcionar essa leitura? Tá vendo aqui embaixo, J, F, N, A, L, J, J, A, S, O, N, D. O que é isso daqui, galera? Os meses. Pô, isso aí. Os meses do ano. A gente está na pior fase do ano agora, né? Que é essa reta final. Vocês olharem aqui, a gente está em novembro. A gente está terminando a pior fase. Você vê a fase é tão ruim que é o nome, Jason, tá? Terror é de estudante de segundo semestre. Aí você vê assim, pô, tá chegando o Enem. Aqui, é esses meses aqui, Não é à toa que você acha que é uma mensagem subliminar? Não. É para mostrar. Essa aqui é a época de terror no ano, Isso aqui, Jason. Mas a gente está saindo do Jason, né? Mas esse ano não. Por quê? Porque o Enem é em janeiro, né? Normalmente acabava aqui com o Enem em novembro, né? Então o terror ficava aqui, né? Não que vai ser um terror para vocês que vocês estão se preparando bem pra caramba aí. Mas eu sempre brinquei com estudantes, galera. Aqui é o terror de quem está pro Enem. É aquela reta que a água chega aqui, né? Você fala, vamos nadar, vamos estudar que a prova tá aí, Mas esse ano aqui a gente vai estender, né, o Jason aqui até o J, quando a gente vai lá, né, mandar muito bem na prova do Enem. Então, mas aqui é os meses do ano. Como que funciona? A temperatura aqui é a média térmica do mês. Como que é feita a média térmica do mês? Faz a média de todo dia, depois soma elas e divide pelo número de dias do mês. Tá? Então aqui é do mês. E o que significa o gráfico de barras, que está aqui em azul? É a precipitação, tá? A chuva. Mas aí não é média, é o acumulado. Como funciona isso? Está vendo aqui, é em milímetros. O que significa isso? Essa quantidade aqui, por exemplo, nesse climograma choveu um total
de 538 milímetros. Essa conta é feita a partir de 1 metro quadrado. Então significa o quê? Que em cada metro quadrado choveu este valor de chuva aqui, ó, tá? 538 milímetros. Então como que funciona isso? É o acumulado do mês. Então imagina que no dia 1º de janeiro choveu um tanto aí. Aí vai aqui o total de chuvas no mês. Então a partir daí a gente vê o quê? Qual é o comportamento do clima, né, no ano. Como se comporta as variáveis aí de precipitação e temperatura. E com isso a gente consegue ler o clima. E melhor, ó, se eu falar para vocês que com isso eu consigo saber se esse climograma é do hemisfério norte ou do hemisfério sul, como que a gente faz isso? Perfeito, ó, ele matou demais. A gente percebe porque nós temos, lembra lá atrás quando a gente falou de fuso horário, os solstícios e os equinócios? O que acontece? Quando aqui, né, no hemisfério sul, em 21 de dezembro, quando começa o nosso verão, elas são inversas, né? É o inverno no hemisfério norte. Por isso, quando vocês estão em casa, né, no dia 25 de dezembro, lá na casa da avó, normalmente a gente está na casa da avó, né? Aquele calor, você sentada naquele sofá que suas costas colam, lá tá colado, o ventiladorzinho não aguentando nada, você liga a TV e vê Macaulay Culkin, né? Que tá sempre assim, dia 25 que a Globo passa do almoço, esqueceram de mim, né? Tá lá o que que tá? Macaulay Culkin na neve, fazendo um monte de armadilha pros ladrões que vai roubar a casa dele, né? E você fica, meu, que inveja, velho. Eu aqui morrendo. E a gente é legal porque a gente é muito, né, paga pau deles, porque a gente imita toda a decoração de neve, né? Papai Noel de shopping sofre, né? Aquela roupa. Apesar que esse ano nem os Papai Noel vão ser contratados no shopping por causa da pandemia, né? Não estão contratando os velhinhos, coitados. Mas enfim, olha, é isso mesmo. Eu já vi muitas questões caírem no Enem com esse tipo de pergunta. Coloca um climograma e tem várias opções. E uma das maneiras de você eliminar é observar justamente isso. Ó, isso aqui é um climograma do quê? Do hemisfério norte. Ó, aqui em junho e julho está o verão, as temperaturas mais altas. Enquanto no hemisfério sul, em junho e julho, nós estamos o quê? No inverno, tá? Então, ó, o climograma também serve para observar o hemisfério. E atenção, isso é importante, gente, tá? Caiu uma questão no Enem 2 anos atrás que era justamente um climograma e um mapinha lá que tinha, né? Moscou, Barcelona, vários lugares, e perguntava de onde era. Só tinha era um climograma do hemisfério sul e só uma das opções era do hemisfério sul. Era aí que a pessoa ia matar a questão. Deixa eu voltar, que a gente já vai estudar melhor os climogramas. Por que eu falei isso? Porque eu queria mostrar justamente a grande importância desses dois elementos, tá? Que são a temperatura e a precipitação. Outro elemento importante é a pressão atmosférica. Por quê? Isso envolve, pessoal, a circulação geral da atmosfera, tá? Que são as massas de ar que vão circulando. Como que o vento, né? Como que se comporta essas massas de ar? Bem, o vento costuma ir da área de alta pressão para a área de baixa pressão. Imagine o que seria isso? Imagine que você está numa festinha, né, que tem dois ambientes. Então, o que acontece? Se um ambiente está muito lotado, que está todo mundo assim, né, aquele calor, as pessoas vão tender o quê? A sair para outro ambiente. Então, justamente isso, o vento tende de ir da área que está alta pressão para onde está uma baixa pressão. Este é o movimento aí da circulação atmosférica. E os ventos, que são esses deslocamentos de massa de ar, também importantes aí, né, na formação dos climas, dos elementos climáticos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre chuva, sobre precipitação, vamos lá? Para entender por quê, gente. Eu falo chuva, você fala chuva, é tudo igual, não tem diferença, mesma coisa, o pessoal online aí, tudo vai me tirar, né? Rapidinho aqui, ó, pessoal, o que é precipitação? Bem, precipitação, não é? É quando a gente tem as nuvens da evapotranspiração, evaporação da água, e isso vai cair de alguma maneira na atmosfera, tá? Isso pode cair aí, não é? Na forma de chuva, neve ou granizo, tá? Pode ser as maneiras aí, tá? De precipitação. Mas olha só, isso aqui cai e tem muito exercício. Por quê, pessoal? Eu tenho 3 principais tipos de chuva. E olha que legal. Eu vou lembrar vocês aí um conceito que nós trabalhamos há 2 semanas atrás, quando falamos lá dos elementos endógenos, lembra? Os internos, lembra de casinha, né? Endógeno está em algum lugar interno, exógeno estava fora, né? Por quê? Porque, vamos pensar o seguinte, ó, como que é, eu falei aqui do clima de Itapevi, como que é a chuva de verão, né?
Vamos lembrar, esses dias tem feito muito desse tipo de chuva. Não é assim, ó. Tá um calor danado aqui, não tá um calor, muito quente. Aí chega lá para as 4h30, não é? Teve umas 2 semanas que eu tomei a chuva. Eu fui ali no Lopes fazer uma fezinha, fazer um jogo na Mega Sena lá. Eu tava com o número na cabeça, não ferrei, não ganhei nada. Mas enfim, até que se eu tivesse ganho, não tava aqui, né? Tinha metido louco já. Mas enfim, fui lá fazer um joguinho e tomei uma chuva na volta, gente. Choveu, lembra? Foi 2 semanas que choveu, tava aqui, depois da minha aula começou a chover. É bem assim, né? Tá muito calor, muito quente, e do nada cai uma pancada de chuva, normalmente é rápido, e até fica mais calor depois. Por quê? Traz muita umidade no ar, e a água tem o que a gente chama de calor específico, ou seja, a água guarda calor. Né? Então fica aquela até pior a sensação, que é aquela sensação de melado, né? De grudento, que é aquele calor pior. O que acontece? A gente chama esse tipo de chuva convectiva. E aí eu quero que vocês lembrem do movimento convectivo do magma, lembra? Esquenta, não é? Sobe, aí esfria, desce, né? O que estava embaixo sobe, lembra? Isso que vai proporcionar o quê? Esse movimento do magma, que a gente chama de correntes convectivas, que acontece na astenosfera, era o responsável pela movimentação das placas tectônicas. Isso também, essa questão do que aquece, sobe, esfria e desce, é o que acontece com essa chuva. A chuva convectiva. Olha o nome. Por quê? No verão é assim, está muito calor. Então a água dos rios, a água presente da vegetação, ela vai evaporar, evapotranspirar aqui e chega na atmosfera. Quando chega toda essa água na atmosfera, ele atinge uma elevada altitude, isso condensa e cai na forma de uma chuva de pancada. É um temporal, mas ele é rápido, tá? É diferente, por exemplo, da chuva de inverno, que é essa daqui, que a gente vai falar, que a gente chama de chuva frontal. Vamos lembrar como que é a chuva no inverno? Não é assim, ó, tá chovendo, tá meio seco, de repente chega assim, né, uma chuva que fica o quê? Uma chuva fininha, que dura o dia inteiro, não é? E a temperatura cai bastante, né, esfria mais. Aí, né, minha avó fala assim, ó, tá aí, ó, falei, choveu, esfriou, né, choveu, esfriou, e leva blusa, tá? Choveu. Vovó, não é assim, vovó, ela tá errada, porque o que acontece? Eu estou aqui com uma frente quente, uma massa de ar mais quente, mais aquecida que está aqui. Quando chega uma massa de ar frio, o ar frio é mais denso, então ele tende a ficar embaixo. O que ele faz? O ar frio fica para baixo, esse ar quente ele sobe com um pouco de umidade aqui e fica aquela chuvinha, sabe? Que a temperatura cai, mas é aquela chuva fina e contínua, que atrapalha o dia inteiro, né? Fica uma chuva assim, fininha e fica chovendo o dia inteiro. Pensa bem, eu tinha uma frente quente, chegou uma frente fria. Como vocês vão guardar isso na cabeça de vocês com aquela dicasinha que eu sempre dou, né? Para ser aquele gatilho rápido na hora da prova no vestibular. Vocês vão pensar assim, ó. Eu tinha uma frente, eu tinha outra frente. Chuva frontal, tá? Chegou a frente fria, cai a temperatura e fica aquela chuva fininha. É a chuva frontal. São as chuvas mais comuns aqui no inverno, tá? Eles trazem o quê? Mudança de temperatura e ela ocorre devido ao encontro de diferentes massas de ar, tá bom? É a chuva frontal. E eu tenho outra chuva que eu já expliquei para vocês. Inclusive eu já adiantei, dei spoiler, né, se existe isso em aula, né? Na aula passada. Por quê? Lembra quando a gente ficou olhando lá o Nordeste, eu falei assim, fiz os cortes, nós falamos do Planalto da Borborema, e eu expliquei que o Planalto da Borborema era o responsável pelas secas do sertão? Então, lembra que a gente falou em orogênese? Eu falei, gente, oro vem do latim montanha. Nós temos a chuva que são geradas pela montanha, como eu expliquei lá do Planalto da Borborema. Essa chuva da montanha é a chuva orográfica, né? Lembra, a gente tinha a orogênese e a chuva aqui é da montanha é a chuva orográfica. Por quê? O que acontece? Bem, vem aqui, ó, do mar, né, uma massa de ar que está trazendo umidade, está com muita umidade, mas ela encontra uma montanha. E o que acontece? É uma barreira natural. Então ela se eleva para passar essa montanha. E aí o que acontece? Ela fica numa altitude elevada, condensa e vai precipitar na área da montanha. O que acontece quando a nuvem passa para o outro lado? Está seca, sem chuva. Tá? Exatamente isso que acontece no Nordeste. Ó. Vem a massa aqui do Oceano Atlântico, né? Tanto que na parte litorânea, né? Se a gente parar para pensar Salvador, Recife, né? Vai chover um pouco mais. Aí ele passa no Plano da Borborema e se eleva. Aí vai precipitar aqui. Então, quando vem para o sertão, que é uma depressão sertaneja, ela é mais baixa do que a área que está entre os planaltos,
não tem mais umidade. Por isso é que a gente tem aí tanta estiagem e tão poucas chuvas do clima semiárido, por conta das chuvas orográficas, que são chuvas de relevo, tá bom? Então, são esses aí os 3 principais tipos de chuvas. E olha só, gente, não é difícil. Já é difícil ou foi fácil compreender esses conceitos? Porque eles remetem a conceitos de geografia que a gente já está trabalhando, né? Conceito de montanha, né? O conceito da convecção. Quer dizer, geografia, assim, ela tem uma certa lógica. Quando a gente começa a conhecer os conceitos, eles meio que se aplicam, né? Isso é uma coisa que eu acho que facilita o entendimento. Eu entendi por que ela precipita na chuva orográfica. Por que o quê? Por que ela precipita? Por que ela não vem precipita? Vamos lá, boa. Normalmente, o que faz a nuvem precipitar? É quando ela chega numa elevada altitude, aquela água vai condensar em partículas de gelo, pesa e desce. Então o que faz ela condensar aqui? Por que ela precipita? Porque ela fica numa altitude elevada para ultrapassar a montanha. Entendeu? E aí a água aqui vai condensar e cair na forma de precipitação. Então é por isso. Por quê? É como se ela está vindo assim, ela tem que subir a montanha para ultrapassar, aquela sobe, ela chega numa altitude. Aquela ideia do gradiente vertical térmico. Quanto maior a altitude, menor a temperatura, e ela vai precipitar aqui. Mais alguma dúvida, gente? Isso está perfeito. Não deixa passar dúvida não, porque é legal, né? Às vezes quem está em casa, por exemplo, está com a mesma dúvida, ou aqui o colega. Vamos lá. A mesma coisa aqui, ó. Ela vai levar até... Isso aqui ela até forma essas nuvens de estrato grande, como os nimbos, tá? São nuvens elevadas. Eu sempre coloco depois, inclusive, esse slide aqui, ó. Gente, isso aqui é difícil e nunca cai, tá? Não é muito comum cair tipo de nuvem, nem ser muito cobrado, mas eu acho a título de curiosidade, né? Por quê? Eu não sei vocês, mas eu adoro ficar olhando pro céu, ficar olhando nuvem lá e vendo o formato, desde criança, né? Ah, aquela parece um coelho, né? Aquela parece não sei o quê. E a gente tem vários tipos de nuvem, isso é muito dentro da meteorologia, mas, por exemplo, aquele tipo de chuva que nós falamos, as convectivas, são com esse tipo aqui, que é o que a gente chama de cumulonimbus, tá? A gente tem, por exemplo, a nimboestratos, que são aquelas nuvens mais afastadas, aquelas estratos que a gente vê o céu bem, né, com nuvens espaçadas. Tem altocúmulos que ficam numa camada mais elevada da atmosfera. Mas olha, gente, sem brincadeira. Não gastem o seu HD aí com isso, que cai muito pouco, é mais a título de curiosidade, tá? Eu falo cai muito pouco, por quê? Vai que você fala não cai, os caras cobram um ano, vocês me queimam, né? Ah, mentiu pra gente! Não é assim, mas eu não me lembro de ver questão sobre isso. Mas os ventos, isso cai bastante, tá? Os ventos são importantes porque eles são deslocamentos de massa de ar. Eles estão ligados à circulação geral da atmosfera, que acontece pela diferença de pressão. E aí, por exemplo, o que acontece? Por exemplo, gente, ó, o que faz a pressão ser baixa em alguns pontos? O ar ser ascendente. Por quê, gente? O ar quente, ele normalmente sobe. Sabe quando vocês vão lembrar disso? Sabe quando você está andando na rua naquele dia que o sol está de rascar, que você olha assim a rua no horizonte, parece que você vê o ar quente subindo, né? Daquela embaçada, você percebe ali, o ar quente sobe. Ou quando você abre o congelador, você vê aquele ar gelado que desce, assim, parece que ele desce, né? Ele sai assim, você vê ele meio esbranquiçado. Então, o ar frio, ele é mais denso, ele tende a ficar embaixo, a descer. E o ar quente tende a subir. Então, por exemplo, aqui na zona equatorial, o que acontece? É muito calor. Então o ar sobe. Então aqui é uma área, ó, os ventos vão da área de alta pressão para a área de baixa pressão. A linha do Equador é uma área de baixa pressão. Isso vai gerar o chamado, né, circulação geral da atmosfera, com as células de convecção, que é justamente esse movimento do ar quente ascender, esfriar e descer. Mas tem algo que é muito importante de entender e cai bastante, são as brisas. E aí eu vou desenhar aqui para vocês, deixa eu pegar o giz das cores aí para explicar as brisas. O cara não vai explicar a brisa, vai ficar brisando, viajando. Não é essa brisa, viu? Sempre tem uma coisa que se empolga nessa hora da aula. Fala de brisa, não. Vamos lá, ó. Aqui vamos falar assim agora um pouquinho sobre praia, né? Vou fazer 2 praias aqui, ó. Olha que desenho bonitinho, para explicar a brisa. Aqui, ó. Aí, precisa ficar brisa. Aqui está o mar. Olha que desenho bonito, ó. Perfeito. Ó, o mar. Vou fazer areia aqui, ó. E um coqueiro.
Calma que eu vou acabar o coqueiro, o pessoal se assusta nessa hora. E lógico, aqui é de dia, então eu vou fazer o sol. O sol, você não me esquece. Ficou bonitinho? Ficou, gostei do meu som. E aqui vai ser o mesmo cenário, só que de noite. E aqui eu vou fazer a lua. Tá dormindo. Tá de noite. Vamos lá, gente, ó. Eu vou contar normalmente lá quando eu vou pra praia, né? Eu fui pra praia e aí o pessoal fala assim: não, você tem que, né, acordar cedo para tomar o sol da manhã, o sol depois das 10 faz mal. Não, eu tô de férias, eu bebi muito à noite, eu acordo, tá? 10h30. Tá? A primeira coisa que eu faço, vou na geladeira, já abro uma lata e vou pra praia, né? Só que acontece o seguinte, cheguei 11 horas na praia, né? Cheguei aqui, ó, descalção, chegou lá, ai, a areia tá quente pra caramba, você vai assim, ai, queimando o pé. E chega no mar, você entra, né? Molha a canela, molhou o joelho, o mar tá gelado. Ih, olha que molha aqui, então dá um gelo e tal, mas tá gelada a água e a areia tá quente, não é? O que acontece durante o dia? Por conta de que a areia aquece mais rápido do que a água, né? Então durante o dia o que acontece? Essa superfície está mais aquecida, então o ar aqui ele fica mais ascendente, ele sobe, porque ele se aquece e forma o que aqui? Forma uma área aqui de baixa pressão, tá? Baixa pressão. Então o que vai acontecer? A água que está mais gelada, aqui em cima forma uma área de alta pressão. Então durante o dia o movimento da brisa é esse aqui, ó. Ele vai do mar para o continente. Então, falei que vai fazer depois, ó para onde está o vento. Esse é o segredo do desenho, ó. Ó o coqueiro aqui, ó, mostrando o vento, ó. As folhas do coqueiro para lá. Por quê? Porque aqui eu tenho a chamada brisa marinha. Mas e à noite, o que acontece? Vamos lá. Então fui na praia, queimei o pé, né? Durante o dia, fui lá, a água estava gelada. Voltei à noite, né? Fui para casa, relaxei. Voltei a dar mais um rolê na praia à noite. Aí, né, tô lá, vou tomar uma no quiosque, resolvo molhar o pé, né? E vou lá, então, molhar o pé. Então eu vou, põe o pé, a areia tá gelada à noite. Nossa, a areia tá bem gelada. E a hora que eu entro na água, a água tá quentinha, né? Ou sei lá, pensar numa piscina, ficou fim de tarde, a água tá quentinha. Por quê? Lembra que eu falei antes que a água tem um negócio chamado calor específico, ou seja, a água armazena calor. A água demora mais para perder calor. Isso é importante a gente falar disso em maritimidade e continentalidade daqui a pouco. Como a água, tá? Ela demora para perder calor, então ela fica mais quente. Então à noite a areia já gelou, a areia ela esquenta rápido, mas ela esfria rápido. E a água não, a água armazena calor. Então o que acontece? Aqui, pessoal, está mais quente esse ar aqui. Então ele vai subir aqui e aqui formou agora uma área de baixa pressão. E como no continente já esfriou, aqui formou uma área de alta pressão. Então o que acontece? À noite os ventos eles vão do continente para o mar. Então eles vêm nesse sentido aqui os ventos. E ó, para exemplificar isso aqui, o desenho do coqueiro para onde que está. Por quê? Porque mudou. A gente chama isso de brisa terrestre ou continental. Então, essa é a mudança de sentido dos ventos que ocorre aí durante a noite, galera. Tá bom? E agora, a gente vai falar dos
fatores climáticos, tá? Eu costumo falar que os fatores climáticos, eles alteram o clima. Eles não formam, eles alteram. Eles formam o clima e eles alteram o clima. Por quê? Vamos entender aí. Primeiro ponto, pessoal. A latitude. Lembra da nossa primeira aula? A gente falou de latitude e longitude. Lembra? Latitude é a distância em graus com relação ao ponto, à linha do Equador. Então, qual que é a regrinha, tá? Dessa alteração de formar o clima aqui na altitude, pessoal? Perdão, na latitude. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Ou seja, as regiões próximas à linha do Equador são mais quentes. As regiões mais próximas aos polos são mais frias. Acho que esse conceito é fácil de guardar na cabeça da gente. Por quê? Porque a gente sempre associou o Polo Norte ao Polo Sul ao frio, né? E as faixas equatoriais, como por exemplo a Amazônia, ao calor. Então acontece, por que isso ocorre? Por vários motivos. Um deles é porque, por exemplo, durante os solstícios e equinócios, essas áreas polares tomam menos sol. A curvatura da Terra também é menor nessa área, ou seja, o raio solar ele ocupa, tá? Ele dá conta de uma área menor, aqui a curvatura é maior, o raio vai se espalhar e dissipar mais o calor, mas o fato é que as regiões de menor latitude, por quê? Lembra, a linha do Equador é a latitude zero, tá? Então, onde eu tenho mais próximo da latitude zero, mais calor. Quanto mais próximo da latitude 90 norte ou 90 sul, mais quente. A gente até falou um pouquinho, lembra das zonas climáticas? Tropical, temperado e polar. Vai ter influência no clima. Exceto, essa regra é 100%, Caio? Não, ela tem uma exceção. Qual é a exceção dessa regra? Pessoal, a altitude. Por quê? A gente já falou do gradiente térmico vertical, não falamos? Exatamente, olha só. Então eu posso ter, por exemplo, vou pensar no meu mochilão. Por que, por exemplo, que eu peguei neve do Peru? Ficou meio estranho, né? Desculpa, gente. Quando eu estava visitando o Peru, eu vi a neve lá. O Peru está, o quê? Próximo à linha do Equador, mas tem neve por conta da Cordilheira dos Andes, a altitude. São regiões que estão lá em baixas latitudes, onde, se a gente olhar aqui no Brasil, na mesma faixa, encontraria-se a região amazônica com mais de 30 graus de temperatura e lá com neve. Porque a altitude é um fator que pode alterar isso. Então, mesmo em áreas equatoriais, se eu tenho uma elevada altitude, eu posso ter uma temperatura baixa. Para vocês terem uma ideia, a média é essa daqui, da altitude, A cada 100 metros, eu tenho uma diminuição de 0,6 graus na temperatura. Tá? Somado a outros fatores, isso assim, é a média. Por quê? Pode ser até 1 grau por cada 100 metros se eu tiver outros fatores influenciando. Então pensa bem, se a cada 100 metros 0,6, pensa numa altitude, por exemplo, de 8.848 metros, como é o Everest, né? Ou, sei lá, o Aconcagua, 6.000 metros. Vai cair muito aí a temperatura, por isso que a gente tem aqui neve permanente, né? E o clima chamado de frio de montanha. A gente vai discutir um pouquinho esse nome desse tipo de clima, tá bom? Então a altitude é um outro fator importante. As massas de ar, que são o quê? Grandes quantidades de ventos que vão apresentar características como temperatura, pressão e umidade semelhante, elas se deslocam, a gente vai falar um pouquinho das massas de ar. E as correntes marítimas, que são grandes massas de água. Eu explico, eu até achei legal, por quê? Né? Tem uma série no Netflix chamada O Mundo Mistério do Castanhari, e eu assisti ver que ele explicou corrente marítima do mesmo jeito que eu explico. Eu brinco assim para exemplificar, para simplificar. Gente, correntes marítimas são como rios que circulam no oceano, sabe? Então são fluxos de água que têm temperatura, tá? E salinidade muito parecidas. Então o que acontece? Essa água aí, elas vão circular, tá? Como se fossem rios no oceano. Então, por exemplo, em áreas quentes, eu tenho correntes quentes surgindo, como é a corrente do Golfo, a gente vai falar um pouquinho dela, que surge lá na região do Golfo do México, ali próximo ao Mar do Caribe, e vai esquentar o clima lá no Mar do Norte, na Europa. Ou as correntes frias que têm uma influência nos desertos, nós vamos ver daqui a pouco. Além da maritimidade e continentalidade. O que é isso, gente? Bem,
Só parar para dar uma pausa para a água, que eu estou ficando sem voz aqui. Ó. Valeu. Ó, lembra que eu mostrei para vocês que a água armazena calor? Nós vemos o calor específico da água. O que acontece? Ter ou não umidade influencia o clima de uma região. Vou dar um exemplo. Como que é o clima do deserto? Todo mundo já ouviu falar aquela história, né? O deserto faz 40 graus de dia e 0 graus à noite. Por que isso? Porque está sob efeito da continentalidade, ou seja, não tem água, não tem umidade no ar. Então não segura calor. Então o que isso? A maritimidade são climas que estão próximos a um grande corpo hídrico. Não necessariamente precisa ser o mar. Pode ser um grande lago, como acontece na região do Lago Maracai, na Venezuela. Pode ser um grande rio, como o Rio Amazonas ou o Rio Paraná. Mas se você tem água perto, o que acontece? A água se aquece quando tem o sol, e quando o sol vai embora à noite, ou quando diminui a incidência solar do inverno, essa água segura um pouco a temperatura. Tá? Ela não deixa a temperatura cair muito, ela segura o que a gente chama de amplitude térmica. Gente, ó, e anotem essa palavra, deixa eu até colocar aqui, ó, amplitude térmica, como um glossário importante para vocês. O que é amplitude térmica, galera? É a diferença entre a máxima e a mínima. Então pensa assim, um clima que faz, ó, igual o deserto, ó, 40 graus de dia e 0 graus à noite. Tem uma amplitude de 40 graus, é muito grande. Tem climas, por exemplo, o clima equatorial na região amazônica, a amplitude térmica é baixa, sei lá, 29 graus de média no verão, 25 no inverno. É pequena a amplitude térmica. Então a amplitude térmica é a diferença entre a temperatura máxima e mínima. Eu vou abreviar aqui, gente, tá? Tempo e max. Só para caber, tá? E dá para entender, né? A temperatura máxima e temperatura mínima, tá? Essa diferença é a amplitude térmica. Então o que acontece? Climas que estão sujeitos a maritimidade têm menor amplitude do que quando é continentalidade. Por quê? Porque a água segura calor. Eu vou até lembrar eu lembro de um exemplo disso, como que a umidade, né, dá uma sensação térmica de muito mais calor. Eu lembro que na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, né, além do fazer igual o Trump, pare, stop the count, né, o Trump querendo que pare a contagem, eu vi vários memes que era tipo os gols da Alemanha, né, tipo daí fazer um meme do Trump falando, pare de contar, né, rolou também com o Flamengo, agora que perdeu também, né, do Galo, teve bastante meme nisso. Mas enfim, o que acontece? Os jogadores europeus, eles reclamaram muito mais de jogar em Manaus do que de jogar no Nordeste. Por conta da umidade, né, da sensação de calor, da sensação térmica que é maior. Então, a maritimidade ali, no caso a umidade da floresta e do rio, dá uma sensação térmica de mais calor, né? Exatamente porque esses são fatores climáticos importantes. Eu já fui aqui explicando uma... com relação à importância, né, da latitude, porque isso vai estabelecer as chamadas zonas climáticas. Então, o que acontece? Ó, aqui é a latitude zero, a linha do Equador. Até 23 graus norte e 23 graus sul, nós estamos aqui na chamada zona tropical. O nome também pode aparecer como intertropical. Por quê? Porque é a zona que está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. São aí as baixas latitudes, onde faz mais calor. Tirando lugares onde eu tenho uma elevada altitude, como por exemplo aqui, ó, na Cordilheira dos Andes, aqui as temperaturas são mais quentes e vão ter principalmente climas equatoriais e tropicais. São climas quentes. Aí, entre os trópicos e as zonas polares, então aqui entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ou aqui entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, eu tenho os climas temperados. Que sal, pimenta? Não. Clima temperado é aquele que tem as 4 estações bem definidas. Adorei a camiseta dela, o dinossauro da semana passada. Agora que eu vi que estava com uma camiseta do Jurassic Park. Na hora. Ó, então a gente tem lá o clima temperado, não é? O que acontece? O clima temperado é aquele que eu até brinquei lá com vocês, né? Das 4 estações. As 4 estações bem definidas normalmente, né?
Eu zoei lá do Sandy Júnior, que como eu falei para vocês, né, eles são filhos do Chitãozinho e Chororó, e cantavam lá, né? No outono é sempre igual, as folhas caem no... Não sei ainda se é quintal ou final, como eu falei para vocês, mas, né, não importa, o importante é que tá lá, né? As 4 estações, são climas, então, bem definidos aqui. Mais uma vez, né? A gente tem as 4 estações bem definidas no nosso clima tropical? Não. Mas por que a gente faz aquele, né, desenho lá do outono com as folhas? Porque a gente ia pagar pau dos caras. A gente faz no Natal fingindo que tem neve, né? Finge que tem as 4 estações bem definidas. A gente vive esse aculturamento aqui. Mas, enfim, é do clima temperado, tanto no norte como no sul. O que faz mais diferença é que o hemisfério norte tem mais terra nessa faixa, tá vendo? Ó, tem muito mais área continental do que o hemisfério sul. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil tem a maior parte do território na zona o quê? Intertropical. Só aqui, ó, uma partezinha do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e os estados do sul, né? Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é que vão ter uma variação de clima temperado, que é o clima subtropical. Tá? A gente vai falar disso também. E entre os círculos, né, e os polos, eu tenho as zonas polares, onde estão o clima aí polar ou glacial. São climas que basicamente têm temperaturas abaixo de 0 o ano inteiro e pouca chuva. Tá? Por isso que é comum chamar a Antártida de deserto frio. Precipita muito pouco nesta região. Aqui é a referência da altitude, né? Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Isso faz só um espectro de vegetação. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, mais aprofundado, como eu falei, as correntes marítimas, né? Como eu já disse, gente, ó, explicaçãozinha básica, simplificada até demais, ó. O que é corrente marítima? Bem, são fluxos de água com características comuns, tá? Então eles vão ter temperatura, pressão e salinidade bem comum entre eles aí. E o que acontece? Bem, eu tenho as correntes quentes e as correntes frias. O que vai depender essa variação de corrente quente e fria? A região onde ela se forma. Então repara que na zona aqui, ó, próximo ao Equador, formam-se as correntes quentes. Como são as correntes quentes? Elas se formam na faixa equatorial, em lugar que tem mais insolação. Tá? O que acontece? Por ela ser quente, ela é mais superficial, né? A água também é assim. A água quente, ela é o quê? A água fria, ela é mais densa. Então a corrente quente ela é mais superficial e ela se desloca mais rápido. Por exemplo, a costa brasileira aqui está sob influência da corrente do Brasil, que é uma corrente quente, tá? Traz bastante umidade e tudo mais. E por exemplo, aqui, ó, uma corrente que é muito falada é a corrente do Golfo. Ela se forma nessa região que é o Golfo do México. E ela que vai chegar, ela vai correr. Se não fosse a corrente do Golfo, o clima, por exemplo, aqui no Reino Unido, seria muito mais frio. É a maritimidade dessa água quente que favorece, por exemplo. Não teria bacalhau aqui, né? No Mar do Norte, quando os noruegueses, portugueses pescam aqui o bacalhau, não teria. Mas tem a corrente quente. E olha só, as correntes frias são mais densas, então elas são mais profundas e circulam mais devagar também, tá bom? São mais densas, profundas e mais lentas. E olha só, gente, se eu falar para vocês que as correntes frias têm total influência nos desertos, vocês acreditam? É só olhar aqui, ó. Corrente fria da Califórnia, deserto da Califórnia. Corrente de Humboldt. Sabe quem? Acho que eu falei do Humboldt na primeira aula, mas vamos falar de novo. Essa corrente fria que banha o Oceano Pacífico, ela é responsável pelo deserto do Atacama, também pelo deserto da Patagônia, tá? E Humboldt, ele é considerado o pai da geografia, né? Um alemão chamado Alexander von Humboldt. Ele está meio que para a geografia como o Darwin está para a biologia. Por quê, né? Era um alemão, quando ele era bem jovem, tinha uns 16 anos, o pai e a mãe dele morreram. Ficaram doentes e morreram. Aí deixaram uma herança para ele. O Humboldt tinha juízo ao contrário de mim. Por quê? Se eu ganhasse uma bolada com 16 anos, eu ia gastar tudo errado. Tá? Eu ia chegar pobre aos 18, pode ter certeza. Tá? Eu ia gastar tudo com festa, besteira, videogame. Nossa senhora, ia ser uma desgraça. Mas eu queria ter tido essa oportunidade, eu não tive de torrar essa grana. Enfim, mas ele veio diferente. O que ele foi? Ele começou a patrocinar expedições científicas. Então ele patrocinava aqueles barcos que vinham e ele vinha no barco, né, registrando, fazendo os mapas, né, catalogando, fazendo os croquis de relevo, descrevendo a geografia. Mais ou menos como fazia o Darwin, só que o Darwin ia fazendo os bicos dos pássaros, né, a biologia, ele se interessava mais pela fauna e pela flora.
O Humboldt se interessava pelo clima, pelo relevo, pela vegetação. Inclusive ele esteve aqui, por isso que homenageia ele, tá? Então, para muitos, o Humboldt é o pai da geografia, tá? Né? São os primeiros aí. E a corrente fria que banha aqui o Oceano Pacífico leva homenagem a ele, uma corrente fria. Mas por quê? Por que a corrente fria influencia nos desertos? Vamos de desenho novamente. Ó. Vamos lá. Eu vou usar esse mesmo desenho da brisa aqui que eu já fiz para vocês. Ó. Aproveitando o desenho, eu só vou modificar uma coisa aqui. Peraí, para ficar mais didático. O que eu vou fazer aqui? Para ficar com cara de deserto, eu vou fazer um carro. Nem é muito do deserto do Atacama isso, mas... Pronto, ó, agora é um deserto. Faz até uma pedrinha aqui assim, ó. Eu gosto sempre de colocar isso no deserto, não sei porquê. Um creminho de vaca. Ficou ruimzinho, mas tá bonitinho, né? Tá aí o deserto, ó. O que acontece? A corrente fria... Corrente... O que ela faz? É uma água gelada, então ela faz cair a temperatura nessa área. O que acontece? Está aqui a nuvem. Como cai a temperatura aqui por conta da corrente fria, aquela mesma coisa da altitude. A água aqui vai condensar e vai precipitar nessa região, por conta da corrente fria. Então, quando essa massa de ar vem para essa área desértica, ela está o quê? Sem umidade, seca. E aí vai formar os desertos, que têm índices muito baixos de precipitação, menos de 300 milímetros anuais. Então, olha aqui, ó. Corrente de Benguela vai formar aqui, ó, deserto do Kalahari, quando desaparecer for no deserto do Saara. Então, ou seja, ó, onde eu tenho corrente fria, eu tenho deserto. Por conta de que acontece isso daqui, ó. Ela vai diminuir a temperatura na área litorânea, toda a precipitação aqui entra sem umidade. Essa massa de ar vai seca para o deserto. Então, a gente pode associar os desertos, que estão normalmente nas médias latitudes, às correntes frias, para citar um fator que vai influenciar na questão da falta de chuvas do deserto, que é o que caracteriza esse clima, né? A falta de chuvas e amplitude térmica diária. E falando em deserto, ó, a maritimidade e a continentalidade. A continentalidade, muito calor, faz sol aqui, tá? O que acontece? Está calor durante o dia, 40 graus. O sol foi embora à noite, não tem, ó, todo o calor vai embora. Não tem nada para segurar o calor na atmosfera. Então, o calor vai embora com o sol, a temperatura cai, é muito frio à noite no deserto. Continentalidade no deserto. E no litoral? Nas áreas litorâneas, ou nas áreas que eu tenho um grande lago, um grande rio, ó. Faz calor durante o dia, esse calor vai aquecendo a água. Quando o sol vai embora, esse calor que está na água, ela vai sendo liberada aos poucos. Então, não cai muito a temperatura. A diferença entre máxima e mínima é menor. Então, climas que estão sob fator da maritimidade, eles têm menor amplitude térmica. A circulação geral da atmosfera. Bem, é também um dos assuntos mais difíceis aí. Mas, ó, para simplificar, vamos lá. Os ventos, nós já vimos, ele vai se deslocar das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Isso também acontece, pessoal, na atmosfera. Olha só, se não fosse a circulação geral da atmosfera, o clima da Terra seria mais desigual. A circulação geral da atmosfera permite a troca de calor. Como seria o clima sem a circulação geral da atmosfera? Seria assim mais ou menos, ó. As áreas equatoriais seriam mais quentes ainda e as áreas polares seriam mais frias. Por quê? Porque graças às células de convecção, elas dissipam esse calor. Por quê? Você tem o vento se deslocando das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. Por exemplo, a linha do Equador é uma área de baixa pressão por conta do calor. A atmosfera é mais aquecida, o vento ele acende, tá? E ele dá espaço para os que vêm aqui das áreas tropicais de alta pressão. Né? Eles se deslocam nesse movimento, tá? Assim como eles vão também no sentido aqui, pessoal, da alta pressão no polo. Tá? Então, a circulação geral da atmosfera é feita por essa diferença de pressão das regiões que leva o vento da área de alta pressão para baixa pressão, fazendo trocas de calor.
E as massas de ar que nós vimos, a gente vai entender melhor no caso do Brasil. Por quê, galera? Massas de ar são conjuntos de ventos que se deslocam com características semelhantes de temperatura, umidade e pressão. Bem, aí a gente vai falar um pouquinho da atuação delas no território brasileiro. Por quê, gente? Olha, tá vendo que tem umas siglas aqui? Vamos entender as siglas de massas de ar. Eu vou até apagar também a lousa para falar um pouquinho sobre essas siglas. Só para não tirar o desenho, que eu fico todo orgulhoso dos meus desenhos fofinhos aqui, eu vou colocar aqui, ó, rapidinho. Para a gente entender, porque fica mais fácil quando a gente entende, ó, em vez de ter que decorar. Qual que é a ordem aqui para a gente destacar as massas de ar? Cuidado, hein? Alguém vai achar que massa de ar é um pastel de vento. Não é, hein? Ó. Normalmente, a primeira letra de todas é um M minúsculo. O que significa esse M minúsculo? Massa, muito bem. E aí, a segunda letra, eu vou ter as opções de E, T e P. É a região onde ela se forma. Ó. O E é de equatorial. O T é de... Vou pegar aqui, ó. Tropical. E o P é de polar. Muito bem, pessoal. E aí eu vou ter, no caso do Brasil, na classificação depois, um C. Eu até fazer em cor diferente para não confundir. Eu deveria ter feito tudo em cor diferente. Mas eu vou fazer aqui. Vou fazer o seguinte, vou pintar o M de amarelo. Tá? E vou fazer o C de laranja. Porque o verde não é legal, o pessoal de casa que está acompanhando aí. Ó, o C de continental. Ou seja, se formam em áreas dentro do continente, tá? E o A de Atlântico. Então, é isso. E aí a gente vai entender um pouquinho a atuação de cada uma delas. Primeiro, tem que entender que no território brasileiro, dessas 5 massas de ar principais, 4 atuam durante o verão. Quais são elas que atuam durante o verão? Bem, a massa equatorial atlântica se forma na linha aqui próxima à área do Equador e no Oceano Atlântico. Ou seja, ela é uma massa quente e úmida, tá? Ela traz bastante umidade. Por que eu falo isso? Gente, ó, normalmente as massas que são oceânicas, que se formam nos oceanos, são úmidas, trazem a umidade do oceano para o continente. E as que se formam no continente, elas são secas. Mas a gente vai ver que tem uma exceção. Por quê? Tá vendo essa aqui, ó, a MEC? Né? Parece eu agora com o McDonald's que quer escrever Mac, né? Mac tem em São Paulo. Eu não gosto dessas coisas, mas tá lá. Enfim, o MEC aqui, ó, o MEC, né? Ministério da Educação, não, ó, o MEC, a massa equatorial continental, ela não segue essa lógica. Mesmo sendo uma massa continental, ela é uma massa úmida. Por quê? Não só por causa da Amazônia, exatamente, o rio, a floresta, né? A floresta é muito úmida, as árvores, as plantas, elas guardam umidade. Então, por conta dessa umidade, por conta dessa grande quantidade de umidade, o rio, a bacia amazônica, como ele falou, a bacia com maior volume de água no mundo, né? Ela é uma massa, mesmo se formando aqui no continente, ela é uma massa úmida. E olha só a atuação dela, pessoal, olha aqui. Ela chega, ela tem uma atuação local na região norte, vai até o nordeste e ela, no verão, ela traz aqui, inclusive, ó, ventos com umidade aqui para o sudeste. Aí, né, você tem esse amiguinho que fala assim, o que eu tenho a ver com o desmatamento da Amazônia? O que vai influenciar na minha vida? E depois começa a reclamar da estiagem e da falta de água aqui. Por quê? Já ouviram falar em rios voadores? O volume de água é tão grande que vem aqui, ó, nessa linha, pessoal, que o desmatamento aqui, no chamado arco do desmatamento aqui no sul da Amazônia, está tendo influência direta com essas estiagens que nós estamos sofrendo consequências aqui, parece que cada ano pior, não é? Por quê? Porque tem influência assim. Isso aqui traz muita umidade para a gente aqui no Sudeste. Então,
Essa ideia até que eu penso assim, dos políticos locais aqui do Sudeste, né, aumentarem o coro com relação à preservação da Amazônia, saber que sem, né, se deixar de desmatar aqui, a gente mata o agronegócio do Sudeste. Porque sem chuva não tem agronegócio. Você acha que vai valer a pena o cara ter que, né, depender só de irrigação e vai ter água para irrigar? Não, né? Então, tem sim, ela é importante, os chamados rios voadores, a umidade que vem aqui a partir da Equatorial Atlântica, que, apesar de ser continental, é muito úmida por conta da Amazônia. Exatamente. Aqui a gente tem a Tropical Atlântica, que atua na região sul e sudeste, entrando até aqui ao sul da Bahia. Tá? Ela também é uma massa quente e úmida, ela é tropical e atlântica. E essa aqui é seca, que se forma na região aqui do Chaco, tá? Entre a Argentina e o Paraguai. Tem uma atuação no sul e no Mato Grosso do Sul. Essa aqui já é uma massa quente e seca, tá? E aí, o que muda, pessoal, no inverno? Como são as mudanças com relação a essas massas já no inverno? Vamos lá. Ó, deixa eu tomar uma água aqui, assim vai mais rápido. No inverno, eu tenho a chegada de uma quinta massa de ar que não atua aqui na zona. Primeiro a gente percebe, ó, no inverno, há um deslocamento da Equatorial Atlântica mais sentido norte, diminui também a atuação para uma atuação local da massa equatorial continental, ela fica uma massa mais local, e eu tenho a chegada dessa daqui, ó, que é a massa polar atlântica. Essa é uma massa de ar fria e úmida. Muitas vezes ela chega, ela faz justamente aquele, sabe? Quando entra essa massa, é aquela dia da semana que cai a temperatura. Até você pode reparar na previsão do tempo, quando eles falam da chegada da massa polar atlântica, né? Normalmente ela faz até aquela chuva frontal que eu falei para vocês e cai a temperatura. Mas olha que interessante, ela pode chegar e pegar aqui corredores e atuar na região norte, onde ela provoca queda das temperaturas e chuva, num fenômeno que eles chamam lá de friagem, tá? Aqui a atuação da polar atlântica aqui no Brasil. Então, a polar atlântica ela atua somente no inverno aqui no território brasileiro. E aí é muito importante para a aula de hoje compreender, tá, esses dois fenômenos aí. Por quê? A gente fala muito em mudança climática, em alteração do clima. É importante compreender dois fenômenos aí que acontecem. Eu até vou pedir daqui a pouco uma licença para vocês para ser grosseiro, sobretudo com as mulheres durante a explicação, mas eu peço licença para avisar que é um exemplo que eu pensei na cabeça aqui, vocês vão ver, vou pedir até desculpa prévia. Mas enfim, a gente tem dois fenômenos que eles são ligados ao tipo de ressurgência. O que seria isso? Bem, a atuação dos ventos, ele acaba movimentando a água dos oceanos e contribuindo para a água esfriar um pouco. É como se fosse assim, a água ela esquenta por causa do sol, só que o vento mistura essa água e abaixa um pouquinho a temperatura, tá? Então o que acontece? Há um fenômeno natural, isso é importante frisar, ele é natural. Em alguns anos, os ventos diminuem, chamados ventos alísios de nordeste. Eles sopram nessa direção. Aqui, ó, não sei se dá para ver, está meio estranho esse mapa, né? Ele dá dois exemplos. Aqui é a América do Sul, tá vendo? Ó, aqui é a América e aqui está mostrando o Oceano Pacífico. Então, o que aconteceu? O que foi percebido? Ó, esse fenômeno, hoje, né, a literatura, os estudiosos já encontraram, inclusive, os incas descrevendo essas mudanças. Mas foi nos anos 80 que, muito próximo a dezembro, perto do Natal, pescadores peruanos no Oceano Pacífico perceberam que as águas estavam mais quentes. E isso provocava mudanças climáticas. Como era perto do Natal, eles chamaram esse fenômeno de El Niño, tá? Em referência ao Fernando Torres, brincadeira, em referência a Jesus, né? O nascimento de Jesus, que, né, comemorado aí no cristianismo dia 25 de dezembro. Então, como era próximo, eles pensaram no menino Jesus, El Niño. O que é o El Niño? É uma série de mudanças que são ocorridas devido ao maior aquecimento da água aqui do Oceano Pacífico. E por que a água aquece? Porque diminui os ventos. Então, é como se essa água ela não misturasse com a água fria que está mais embaixo. Então, isso aquece mais e provoca mudanças, tá? E eu tenho um fenômeno contrário, que, como acontece, eles batizaram o aquecimento de El Niño. Quando os ventos são maiores e essa água mistura mais, espalha mais, fica mais gelada, eles falam assim, se quando esquenta é El Niño, quando esfria é La Niña, tá? E agora que vem aquela parte que eu já avisei, né? Ali, e vamos lá.
Por quê? Qual é a influência do El Niño e Laninha no território brasileiro? Eu costumo brincar o seguinte, ó, o El Niño é o cara, ele é mais previsível. Você sabe o que ele vai fazer. Então o que acontece com o El Niño? Ó? A gente tem no El Niño mais chuva no sul, chove mais, tem alagamento e tudo mais, e intensifica a seca no Nordeste. Por isso que eu falo, a gente já não associa assim, o sul com chuva e o Nordeste com seca? De uma maneira mais generalista na cabeça? Então eu falo assim, ó, o El Niño, ele é mais sossegado, ele não mexe nas coisas, né? Já a Laninha, ela já inverte, ela já faz tudo ao contrário. Isso que eu brinquei, pessoal, desculpa, é só para ter aquela, né? Não, sem generalizar nada, ou ser sexista de maneira nenhuma, mas é só um modelo para ter aqueles gatilhos que eu brinco com vocês, ó. Vai ter chuva no Nordeste e seca no Sul. Isso é mais geral, para você na hora da prova, sabe, pensar assim, ó, o El Niño deixa tudo como tá, ele é acomodado, a Laninha ela já gosta de mexer, de evoluir, de mudar as coisas. Então, tá aí. Nós vamos entender mais específico um pouco, para não ficar nessa generalização bobinha, mas que é legal para na hora da prova você pegar rápido e não perder muito tempo na questão. Vamos lá. Assim como o Nordeste, quando é El Niño, o Norte também tem menos chuvas. Até menos El Niño normalmente são mais comuns, né, pela maior estiagem, incêndios na região norte, né? Então, ó, menor precipitação, secas, incêndios na região norte. Já aqui, quando é Laninha, ó, aumenta a precipitação, chove mais, eu tenho então um aumento do volume dos rios, até enchentes em grandes cidades no norte e nordeste, tá? Ó, Nordeste é a mesma coisa, então estiagem quando é El Niño e chuvas, ó, precipitação, elevação da vazão dos rios quando é Laninha. Já no centro-oeste, no El Niño, normalmente chove mais também, tá? Com pequenas elevações da temperatura, por quê? Porque tem mais umidade, a temperatura fica mais alta, mais calor específico. A Laninha não tem tanta influência no centro-oeste. Já El Niño aqui no sudeste, pessoal, a gente também, uma coisa que a gente vai lembrar. Sabe aquele ano que a gente pensa assim, ó, nem fez frio, passa aquele ano, você passa o inverno, você lembra que você nem tirou aquela assim, ó, né? Você tem aquela jaqueta mais quente, você nem usou, né? Não precisou usar 2 calças para ir para a escola, né? Aquele ano que você fala, parece que não fez frio, é justamente o que provoca aqui o El Niño. Normalmente, quando ele tem uma atuação no sudeste, são invernos mais curtos, menos rigorosos, tá? Então, eu tenho elevações de temperatura até no inverno, então vai ser um inverno mais quente, aquele ano que a gente fala assim, nem fez frio, né? Já a Laninha não tem muita influência aqui no sudeste. E no sul, quando é El Niño, né? Então eu vou aumentar a quantidade de chuvas, eu tenho, por conta disso, maior calor também. Então, temperatura média e mais precipitação. E quando é Laninha, no sul tem pouquíssimas chuvas, estiagem, tá? Basicamente aí cessa, fica um clima aí com pouquíssimas chuvas, tá? No sul, em anos de Laninha. Professor, e quando acontece cada um deles? Oi? E quando acontece cada um deles? Não há uma previsibilidade assim, de tempo para. Eles são fenômenos que acontecem de tempos em tempos. Eles estão ligados à circulação da atmosfera, o aumento ou a diminuição dos ventos, tá? Então, assim, é diferente de alguns outros fenômenos, como alguns cometas que passam de tantos em tantos anos. É mais assim, as análises climáticas, os especialistas que vão falar aí do El Niño e da Laninha. Não há uma previsibilidade tão simples assim, tá? Em uma alternância. Então, é um fenômeno mais difícil de prever. Até assim, quando que se fala do El Niño e Laninha? Quando são muito fortes, quando são muito intensos. Tá? Em alguns anos esses fenômenos são muito intensos e aí a gente vê a mídia, né, falando. Eu lembro que teve um na década de 90 muito forte, um El Niño, com muitas mudanças. A gente ficou aqui, né, com uma seca muito grande no Nordeste, principalmente pela seca no Nordeste, aqueles anos que a estiagem é maior, que até necessita ajudas humanitárias. Por quê? O estresse hídrico, que é a falta d'água, aumentando o estresse hídrico, a vulnerabilidade social. Por quê? Porque a gente parar para pensar, lembra do mapa, a gente falou de um mapa lá que tinha no meu exemplo de agricultura, naquela anamorfose, que no Nordeste é muito comum, que é agricultura familiar, então com poucas chuvas as pessoas sofrem com isso, né? Então é mais falado quando tem esta situação. Rapidinho, eu ia parar agora e resolver uns exercícios aqui, pessoal, tá?
mas a maioria dele está exigindo a parte aqui dos cartogramas e outras informações. Ele está exigindo quase que assim, se eu cobrar agora a gente não vai conseguir fazer. Por quê? Porque ele exige as classificações climáticas. A maioria deles exigem aí as classificações climáticas, que estão aí na segunda parte da aula. A não ser o 61 da Unicamp, é de escrever, eu sei que vocês não gostam muito, então eu vou seguir aqui falando um pouquinho do climograma, tá? E aí a gente adianta quando dá, e na próxima semana a gente concentra bastante nos exercícios, beleza? Por quê? Porque as classificações climáticas, que é o próximo assunto, ele está sendo bem importante aí. Nós temos ainda um pouco mais aí de 5 minutos, eu vou voltar a falar do climograma, por quê? Porque daí semana que vem, ao analisar cada clima, nós vamos trabalhar com os climogramas, por isso é muito importante a leitura deles. Vamos lá. Climograma, então eu já expliquei, ele é uma ferramenta clássica, né, utilizada para analisar os climas. A ideia é que depois da semana que vem, gente, ó, vocês olhem isso aqui e sabem falar o seguinte, ó, professor, é equatorial, é tropical, é mediterrâneo, é subtropical. Vocês vão conseguir, por quê? Porque clima, pessoal, não é uma questão de decorar. O clima, se eu quisesse decorar o clima, eu estava ferrado. O negócio é entender. E tem sentido, tem lógica, é só usar bons exemplos e trazer para você. Mas vamos lá. Ele junta duas informações, nós já falamos que elas são, né, os elementos aí que eu considero mais importantes, a temperatura, ou seja, a quantidade de calor, e a chuva, a quantidade de chuvas, além da distribuição dela entre verão e inverno, tá? Ele é uma ferramenta, então, clássica para leitura. Como eu falei, ele é construído com 2 gráficos, é importante, você vai ter sempre as informações, então a temperatura em graus centígrados e a precipitação em milímetros, tá bom? E ele vai trazer os meses do ano e essas informações, não é? A temperatura vem num gráfico de linhas que vai oscilar conforme a variação e você vai ter que acompanhar aqui. Então, por exemplo, nesse clima, ó, no inverno a média está aqui meio próximo a 9 graus, né? E no verão, ó, chega próximo a 30, deve estar aqui, ó, em 28, né? 28 graus. E as precipitações, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O máximo chega aqui, ó, no inverno, próximo a 100 milímetros, tá? E a mínima, ó, abaixo de 10 aqui no alto do verão. Então, se eu fosse dizer este clima, classificar esse clima, vamos ver. Alguém descreve esse clima que está aí para mim? Como que eu posso escrever esse clima? Assim, ó, só para pensar, a média normalmente é assim, ó. O verão é quente, seco, não é? Eu posso falar que é um clima com verão, ó, da próxima a 30 graus. É quente. Chove pouco. Então é um clima que tem verão quente e seco, tá? E como que é o inverno? Tá fazendo muito frio? Tá abaixo de zero? Como que tá? Não. As temperaturas chegam aqui próximas a 10 graus. Então eu posso falar que é um inverno ameno, tá? E as chuvas são concentradas no inverno. Mas não chega a ser muito chuvoso, não. Pra vocês terem uma ideia, ó, a média anual é de 538. É um clima que, no geral, chove pouco. Pra vocês terem uma ideia, abaixo de 300 é deserto já. Esse tipo de chuva equivale ao Nordeste brasileiro. O clima que está aí é o clima mediterrâneo. É aquele clima lá da região próxima ao mar Mediterrâneo, Grécia, o sul da França, boa parte da Espanha, de Portugal, também na Califórnia, nos Estados Unidos, que é um clima, pessoal, que tem um inverno ameno, com chuvas concentradas, não tem muita precipitação, e o verão é quente e seco. Pode reparar, é muito comum a gente ouvir falar de incêndio na Califórnia durante o verão. Como teve agora no meio do ano, parece que foi um chá revelação, vocês viram isso? Aquele incêndio que teve na Califórnia gigantesco e tal. O Bolsonaro aproveitou para provocar o Leonardo DiCaprio, né? Como se o Leonardo DiCaprio tivesse culpa. Enfim, ou por exemplo, em Portugal, quando Portugal ganhou a Euro em 2016, os jogadores até homenagearam que estava tendo um incêndio muito grande, né? A Eurocopa que é no meio do ano. Por quê? Porque, ó, é um clima com verão quente, com a temperatura lá em cima e pouca chuva. Então é muito comum, né? Incêndios com essas condições aí. Eu lembro até, inclusive, que na Califórnia, que é onde tem esse clima, eles têm um grande problema lá, eles resolveram com tecnologia e inteligência,
que era a falta de água no verão, a escassez de água. Eles têm um sistema lá que eles usam a água do subsolo e reintegram essa água no subsolo, né? Alguém aqui anda de skate? Ninguém aqui anda, não tem um skatista hoje aqui o pessoal está ali na frente quem é skatista, né? Porque tem até uma história interessante que o skate ele foi inventado, né, começaram a andar de skate durante um período de estiagem na Califórnia, né, que não tinha ondas, e o governo, como faltou tanta água, o governo proibiu as pessoas de encherem as piscinas, e a galera começou a usar as piscinas de Ralph ali, andar. Tem um filme que conta aí, chama Os Reis de Dogtown, que conta um pouco a história do início do skate lá na Califórnia, porque era muito... Quase que eu derrubei minha água toda aqui. Porque era muito comum o quê? A falta d'água na região aqui durante, né, esses longos períodos de estiagem, sem chuvas. E aí, olha só, gente, eu só vou adiantando aqui, já está próximo ao fim, tá? Na próxima aula, semana que vem, a gente começa a falar de clima, mas, ó, de classificação dos climas. Esta classificação aqui é a de Köppen. Ela não é tão utilizada, ela cai pouco nos vestibulares. A que mais cai é esta daqui, ó, a de Strehler, que é a que a gente mais vai utilizar. Por quê, né? A classificação de Köppen, ela é mais difícil. Quais são os vestibulares que cobram ela? Tem umas faculdades, principalmente assim aqui, algumas faculdades de medicina, daquelas particulares, que elas têm alguns esquemas, né? Elas têm cursinho próprio, assim, sabe? Tem cursinho você se inscreve no cursinho da faculdade, você passa na faculdade. Por quê? Eles pegam assim, eles selecionam para o vestibular deles o que quase nenhum vestibular cobra. Eles focam, né, esse ensino no que eles vão cobrar, entendeu? Eles sabem que ele vai cair no vestibular, então fica aquela coisa meio assim, né? Faz o cursinho lá que você passa na faculdade dos caras. Não vou falar muita coisa disso que está online, né? O pessoal vem atrás aí. Mas enfim, não vou citar nome. Mas enfim, daí eles costumam cobrar mais essa. A gente vai estudar ela. Por quê? Elas usam siglas aqui formadas por letras, que são as zonas principais com relação à zona onde se forma, os modificadores com letra minúscula e os modificadores adicionais. Mas isso é assunto para semana que vem, onde a gente vai fazer o quê? Estudar, além da classificação, clima por clima, entendendo as características de cada um dos climas, tá? Então a gente vai ler muito o climograma, e eu vou inclusive trazer para complementar a apostila muito exercício para ver se vocês ficam fera, se vocês conseguem começar a olhar aqui, ó, e falar assim, ó, temperado oceânico, olha aqui a maritimidade influenciando, cai menos a temperatura, né? Ou vai chegar lá aqui, ó, temperado continental, olha já a continentalidade, ó, chega a menos 10, tá vendo? Aquela amplitude térmica que eu falei? Então, semana que vem, nós retornamos com mais uma aula de climatologia, agora aprendendo as classificações climáticas. Você que está em casa ficou com alguma dúvida, digita sua pergunta lá que a gente responde e até semana que vem também.